A civilização ocidental não surgiu no vácuo. Suas leis, sua moral, sua arte e até a própria noção de dignidade humana foram moldadas por séculos de influência católica. O que hoje parece ser um conjunto de princípios universais, como direitos individuais, caridade organizada e educação pública, tem raízes profundas na fé que atravessou impérios, revoluções e transformações tecnológicas. Mas essa herança não é apenas um vestígio do passado. Ela ainda define, de forma sutil ou explícita, os alicerces do mundo contemporâneo. No direito, por exemplo, a ideia de que o ser humano possui valor intrínseco e direitos inalienáveis não nasceu da filosofia iluminista, como frequentemente se sugere. A noção de uma lei moral superior, independente da vontade do Estado, foi consolidada por séculos de pensamento teológico e jurídico católico. Santo Tomás de Aquino desenvolveu a teoria da lei natural, defendendo que há princípios éticos objetivos que regem a humanidade e que o direito positivo deve estar alinhado a essa ordem superior. Esse conceito foi essencial para a formulação do direito internacional e para a própria ideia de que um governo pode ser ilegítimo caso viole princípios fundamentais. A universidade, como centro de produção e transmissão de conhecimento, é outro fruto direto do catolicismo medieval. O modelo universitário, com suas faculdades organizadas, seu método de debate e sua busca pela verdade objetiva, foi forjado na Idade Média, muitas vezes sob o patrocínio direto da Igreja. Instituições como a Universidade de Paris e a de Bolonha, fundadas há mais de 800 anos, estabeleceram as bases do ensino superior que ainda hoje estruturam as academias do mundo. Antes desse modelo, o conhecimento era disperso, transmitido de maneira desorganizada ou limitado a pequenos círculos de estudiosos. Foi a Igreja que sistematizou e democratizou o saber dentro dos limites da época. A ciência também deve muito ao catolicismo. O mito de que a Igreja foi uma inimiga do conhecimento científico não resiste à análise histórica. Muitos dos grandes avanços foram feitos por clérigos, monges e estudiosos católicos que viam na investigação da natureza uma forma de compreender melhor a ordem criada por Deus. Roger Bacon foi pioneiro no método experimental. Nicolau Copérnico, um cônego polonês, propôs o modelo heliocêntrico. Gregor Mendel, um monge agostiniano, fundou a genética moderna. A própria ideia de que o universo é ordenado e regido por leis compreensíveis decorre de uma visão teológica que via Deus como um legislador racional, uma premissa fundamental para o surgimento da ciência moderna. No campo da economia, a tradição católica também deixou sua marca. Os escolásticos espanhóis do século XVI foram os primeiros a desenvolver teorias sobre preços justos, oferta e demanda, e a moralidade do comércio. A Igreja regulava práticas financeiras para evitar a exploração e estabelecia limites para a usura, impedindo que a lógica puramente mercantil esmagasse os mais pobres. O conceito de solidariedade econômica, que ainda influencia a doutrina social católica, antecipa de forma impressionante discussões modernas sobre justiça distributiva e o papel do Estado e do mercado na promoção do bem comum. A assistência aos pobres e doentes foi institucionalizada pelo catolicismo muito antes dos modernos sistemas de seguridade social. Durante séculos, foram as ordens religiosas que construíram hospitais, abrigos e escolas, garantindo suporte a quem não tinha recursos. No auge do Império Romano, a caridade era vista como um ato de fraqueza. O cristianismo inverteu essa lógica e estabeleceu a compaixão como virtude central. Isso não só transformou a visão sobre os marginalizados, mas também criou um modelo de assistência que influenciou profundamente o Ocidente. As primeiras redes hospitalares organizadas foram católicas, assim como muitas das grandes instituições de caridade que operam até hoje. A cultura ocidental, da música à arquitetura, carrega a marca do catolicismo em cada detalhe. A notação musical foi criada por monges beneditinos para padronizar o canto gregoriano, dando origem à música como a conhecemos. A arte sacra impulsionou técnicas revolucionárias na pintura e escultura, criando um patrimônio cultural sem precedentes. A arquitetura gótica não foi apenas um avanço estético, mas um feito de engenharia que desafiou os limites da construção medieval, elevando igrejas e catedrais que ainda hoje impressionam pela grandiosidade. Cada vitral, cada abóbada e cada obra de arte religiosa era mais do que um elemento decorativo. Era uma forma de ensinar, de inspirar e de transmitir uma visão de mundo que unia o sagrado e o humano. No campo da moralidade, a influência da Igreja Católica foi ainda mais profunda.
a dignidade da vida humana, a ideia de que mesmo os mais fracos e vulneráveis possuem valor absoluto, é uma contribuição cristã que transformou radicalmente o Ocidente. O infanticídio era comum em sociedades pagãs. O cristianismo condenou essa prática e introduziu a noção de que toda vida deve ser protegida, independentemente de sua utilidade ou produtividade. Esse princípio seria depois incorporado em constituições, tratados internacionais e declarações de direitos humanos. Se a civilização ocidental prosperou e se diferenciou das demais, não foi apenas por avanços materiais ou conquistas territoriais, mas pela força de seus princípios morais e intelectuais. A Igreja Católica não foi um espectador passivo desse processo, mas um agente central. E mesmo que hoje suas influências sejam frequentemente ocultadas ou distorcidas, elas permanecem embutidas na estrutura da sociedade moderna. O maior paradoxo é que muitos dos valores que hoje são tomados como garantidos e que até servem de base para críticas ao catolicismo não existiriam sem ele. O secularismo, que reivindica a autonomia em relação à religião, foi possível porque a Igreja ajudou a estabelecer a distinção entre o poder espiritual e o moral. A liberdade de pensamento que sustenta o debate intelectual moderno foi cultivada dentro das universidades católicas. A preocupação com os direitos humanos nasceu da convicção cristã de que cada pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. O Ocidente pode até tentar negar essa herança, mas não pode escapar dela. Mesmo as ideologias que buscam apagar sua influência inevitavelmente recorrem a conceitos que foram moldados por séculos de pensamento católico. A verdadeira questão não é se a civilização ocidental pode existir sem essa base, mas por quanto tempo conseguirá se sustentar ao rejeitá-la.